Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre a erva mate. Converso hoje com Lucélia Rene, coordenadora do curso de Química Industrial da Univates e professora da entidade. Sérgio Dalacqua, vice-presidente do IBRAMAT, Instituto Brasileiro da Erva Mate, e também diretor do Sindimate, Sindicato da Indústria da Erva Mate, aqui do Rio Grande do Sul. Nos dois primeiros blocos do programa, nós contaremos com a Lucélia Rene, e no terceiro e o quarto bloco do nosso programa, também vamos contar com a presença de César Burilli, supervisor da Emater Regional. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa. A razão do tema hoje da erva mate, obviamente que o nosso público já deve estar sabendo, imaginando, é em razão do fato de que foi encontrado no Uruguai, e amplamente divulgado na imprensa, que uma quantidade de erva mate para lá exportada, 200 toneladas, foi encontrado a presença de chumbo e cádmio em percentual superior a um mínimo admitido. Vamos já esclarecer ao nosso público que o percentual máximo permitido, pelo menos pela nossa legislação brasileira, é 0,6 miligramas por quilo de chumbo e 0,4 miligramas por quilo de cádmio. Tendo em vista os últimos tempos, tem ocorrido aí amplamente divulgado, fraude no leite, fraude nisso, fraude naquilo, se divulgou também uma manchete até forte, fraude na erva mate. Na verdade, hoje no programa nós vamos aprofundar o tema e vamos verificar se realmente houve fraude ou uma possível contaminação. Fraude pressupõe fazer algo para ter uma vantagem econômica. Contaminação pode ocorrer até involuntariamente. É isso que nós vamos esclarecer hoje. Então, contando com a presença de Lucélia Rene, coordenadora do curso de Química Industrial, portanto, uma especialista na área, inicialmente vamos esclarecer ao público qual a consequência para a saúde humana essa situação da presença de chumbo e cádmio e que percentual, digamos, que poderia fazer mal à saúde, se podemos ou não ficar tranquilo em relação a tudo isso que está ocorrendo aí. Sim. Então, boa noite a todos, né? Agradeço, então, o convite. E, mais uma vez, eu venho esclarecer, né? Porque, realmente, o público, né, causa uma certa polêmica na questão que, normalmente, as notícias lançam cádmio e chumbo na erva mate. Na verdade, em primeiro lugar, nós não comemos a erva mate, né? Aqui, tradicionalmente, nós fizemos o chá, que é a infusão. Então, por mais que tenha sido descoberto que ultrapassou os limites permitidos de cádmio e chumbo na erva mate, quando se faz o chá, que é o que a gente toma, não é absorvido pela água esses metais. Se for, é baixíssimas concentrações, então não tem perigo nenhum de continuar tomando chimarrão. Né? E essa polêmica de que foi descoberto agora, na verdade, esse cádmio e chumbo, eles podem estar até no solo, né? ou nos próprios fertilizantes que são feitos nas plantações. E já foi feito vários estudos, né? Até eu busquei em artigos recentes que pesquisam a presença, enfim, de metais pesados, como cádmio, chumbo e outros metais, em infusão, que é o chá que a gente faz, e não tem como ser absorvido, não tem como ser transferido esses metais para o chá. Então, as pessoas podem continuar tomando tranquilamente, né? Falando um pouquinho do que é o cádmio, o que é o chumbo, né? Realmente eles são metais pesados, sim, né? Se vocês forem ver as características dele, e em altas concentrações e sendo absorvido a um longo prazo, eles podem vir a causar malefícios na saúde humana, sim. Principalmente no sistema circulatório, né, no sistema neurológico também, né, da pessoa que tenha esse acúmulo da concentração. Eles são chamados metais pesados justamente porque eles são absorvidos no organismo e não são eliminados pelo nosso sistema
normalmente, né, pela urina ou pelas fezes, né? Mas eu repito, é quando tem exposição a altas concentrações, que não é o caso do chimarrão. Então, não tem problema, né? Podemos continuar tomando o chimarrão que não é transferido cadmio e chumbo, né? Professora Lucélia, você citou altas concentrações. Para nós leigos, pode significar 0,6 ou 0,4, uma alta concentração. O que poderíamos dizer que seria alta concentração? Em torno de 10, 20 ppm, que é miligrama por quilo. Então, é 10 vezes, 20 vezes mais alta essa concentração. E quando a gente está falando em 0,4, 0,6, isso aí é concentrações, para nós, né, baixíssimas. É muito baixo mesmo. Isso não apresenta perigo para a população. Então, na erva mate está sendo encontrado isso, ou um pouquinho mais. Então, pensem que se na infusão praticamente não é transferido, então não apresenta perigo nenhum, né, para a população. Seja, ao utilizar da forma que a gente utiliza a erva mate, a gente não come, obviamente. Exatamente. Acrescentar água quente. Não tem como. Em forma de chá, não tem como não transmitir. Tem. Porque assim, até esclarecendo como é que a gente faz as análises de cadmio e chumbo, né? É muito difícil extrair de uma amostra sólida. Sólida que eu digo, por exemplo, a erva mate ou com qualquer outra amostra, por exemplo, solo, né? Nós precisamos decompor a amostra com ácidos fortes, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, em altas temperaturas, às vezes em altas pressões, para conseguir decompor e deixar esse metal livre. O que é metal livre? Na verdade, na natureza, o metal nunca está sozinho ali, só o cádmio, só o chumbo. Ele está na forma de cloreto de cádmio, cloreto de chumbo ou óxidos, enfim, ele está ligado fortemente com algum outro elemento. Então, você precisa agredir muito essa molécula, esse composto, para conseguir quebrar e deixar ele livre para ser eventualmente absorvido pelo organismo, né? Então, para fazer essas análises, nós precisamos adicionar esses ácidos, tem que elevar a temperatura em torno de 1000 graus para conseguir detectar ele nos equipamentos. Então, é praticamente impossível em 100 graus, né? Na verdade, a gente nem toma chimarrão a 100 graus, a gente toma em torno de 75 graus. Não tem como ser transferido para o chimarrão. Sérgio, as autoridades uruguaias divulgaram o percentual de chumbo e cádmio que eles encontraram lá? Primeiro, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade do convite, que permite com que a gente possa esclarecer essa polêmica e afirmar de primeira mão que, como disse a doutora, o chimarrão não tem problema nenhum, ele continua sendo saudável, e até agradecer a senhora pela sua manifestação. Foi uma das pessoas que eu vi uma manifestação dizendo isso de uma forma clara, onde muitas foram controversas e criou uma certa expectativa negativa sobre o chimarrão. E a senhora foi muito clara quando colocou: o chimarrão não tem problema nenhum. Isso foi feito análise, realmente não tem. Respondendo a sua pergunta, eles divulgaram, sim. Divulgaram. Foi inclusive quando teve um congresso lá, há poucos meses, há uns 3 meses. Nós estávamos no congresso no Uruguai, e logo eles já tinham feito essa análise. E, na verdade, eles divulgaram. Algumas amostras lá estavam acima desses limites que foram estabelecidos pela internacionalização das leis do Mercosul. Na verdade, o que existe é uma legislação que foi feita para os países membros do Mercosul. Todas as leis vão ser internacionalizadas. Então, ela surgiu eu acho que foi em outubro, que saiu essa lei. E eles se valeram dessa lei. Houve um momento de alta do preço da erva mate para criar uma certa polêmica e baixar o preço. Nós entendemos, hoje a gente percebe claramente, que foi uma tentativa mais econômica do que de saúde, até porque o próprio Uruguai, um pesquisador do Uruguai, que coordenou, inclusive, o Congresso, há pouco ele deu uma entrevista dizendo que eles estão fazendo sobre a infusão e garantiu o produto para o consumidor uruguaio, tanto é que ele está liberado, lá não há problema nenhum, eles prorrogaram para 180 dias e está liberado porque o Uruguai percebeu que no chimarrão não tem problema nenhum. Então, essas 200 toneladas estão no mercado lá sendo consumidas? Sim, eles liberaram. Não foi devolvida? Não. Eles, logo depois dessa polêmica, quando perceberam que
Na infusão, então, os exportadores fizeram análise da infusão, não tem, então o próprio governo uruguaio se tranquilizou a população e disse, não há problema para o consumo como chimarrão. Então eles foram liberados e continuam se exportando para lá, tanto é que eles estão pedindo agora uma análise da infusão do produto quando vai para lá, para os exportadores. Isso está sendo feito e continua a exportação, sem problema. Essa informação é interessante porque eu, pelo menos, não li na imprensa. E isso é relevante até para nós consumidores. Se o próprio país denunciante hoje liberou o consumo da erva mate, que em tese estaria contaminada, isso é gratificante até, né? Apesar de tudo o que foi dito, já está muito bem esclarecido pela professora, de que não há problema algum para a saúde humana. Professora Lucélia, foi dito que... Vamos imaginar que, obviamente, na folha possa ter chumbo e cádmio. De que forma poderia chumbo e cádmio ser absorvido na folha? Uma poluição? Na verdade, que fontes? Existem diferentes fontes, né? Mas creio eu que principalmente pode vir do solo ou fertilizantes, porque se for pelo ar, que pode também ser, precisa de uma concentração muito alta para a folha conseguir absorver, né? Pelo ar pode ser por alguma indústria que trabalhe com tintas, né? Que tem a base cádmio e chumbo. Mas a grande possibilidade que pode vir é do próprio solo. E aí tem-se também a dúvida se já existe no próprio solo naturalmente pela questão geológica, né? Ou se foi adicionado por algum tipo de fertilizante que tenha na sua formulação alguns compostos contendo cádmio e chumbo, né? Porque a planta ela pode absorver, dependendo de como é que está o metal, a gente chama de mais biodisponível ou menos biodisponível para que a planta consiga absorver. Então, normalmente, se for pelo solo, se tem concentrações de cádmio e chumbo, a planta pode absorver pelas raízes, passando pelo caule e atingir até as folhas. Normalmente, em plantas mais velhas, pode ter uma maior concentração desses metais. Por quê? Justamente porque ela já está mais velha, então já absorveu mais metais desse solo. Mas, novamente, a concentração é bem inferior, até chegar na folha, do que realmente tem no solo. E, mais uma vez, repito, quase impossível conseguir extrair pela infusão. Professora Lucélia, eu estive vendo alguma coisa sobre o tema, e o cádmio ele tem fontes naturais. Sim. E dentre elas, incêndios florestais. E sobre o chumbo, também li alguma coisa de que possivelmente os ervatais ao longo de uma rodovia pode sofrer influência da fumaça emitida pelos caminhões. Bem, quanto a isso, se é possível ou não, nós vamos ver em seguida, porque agora nós temos que ir para o intervalo. Entre linhas, volta já. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, falando sobre a erva mate. Contamos com a presença neste bloco, de Lucélia Rene, coordenadora do curso de Química Industrial da Univates e professora da entidade, bem como de Sérgio Dalacqua, vice-presidente do IBRAMAT, Instituto Brasileiro da Erva Mate, e diretor do Sindimate, Sindicato da Indústria do Mate do Rio Grande do Sul, da erva mate do Rio Grande do Sul. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa questão da pretensa contaminação do chumbo e cádmio. Ficou muito claro, pelo que a professora disse, que não afeta a saúde humana o fato de se tomar chimarrão. Ficou muito claro que quando da infusão da erva mate, da forma que a gente toma, praticamente é impossível o corpo humano absorver chumbo e cádmio em quantidade que pudesse causar algum mal à saúde. Isso ficou bem claro. De qualquer forma, ficou no ar uma questão de que, mesmo se imaginando uma quantidade ínfima nas folhas de chumbo e cádmio, pode existir fontes naturais de poluição. E eu deixei no ar a questão dos ervatais ao longo das rodovias, em razão da fumaça que os caminhões, os automóveis exalam no ar, e a questão do cádmio, que
ele tem fontes naturais, entre elas a atividade vulcânica, fontes naturais do cádmio na atmosfera, portanto está aí, nós estamos respirando. São fontes naturais da atividade vulcânica, a erosão de rochas sedimentares e fosfáticas e os incêndios florestais. E aí eu questiono a professora Lucélia se os incêndios ao longo da rodovia poderia causar alguma poluição na folha. Bem, por mais que existam essas poluições, tanto de automóveis quanto de erosões ou vulcões, sim, nós temos presença baixíssimas de cádmio e também possíveis de chumbo, né, no meio ambiente. Mas eu creio que é muito baixo. Poderia até contribuir, sim, pela absorção da folha, mas é concentrações baixíssimas mesmo. Tanto é que quando a gente for falar em contaminação do cádmio, no próprio cigarro nós temos, né, a fumaça do cigarro contém concentrações de cádmio. Então, além da fumaça dos automóveis, também pode ser encontrado, além também das queimas, né, que podem liberar esse metal. Mas, principalmente, eu acho que ainda é mais do solo, justamente porque a formação geológica, então, tem rochas fosfáticas que podem ter a presença desses metais. Professora Lucélia, outro dia eu vi alguém comentar que o lodo, se é isto, pode me corrigir, o lodo dos curtumes foi ou é utilizado como um adubo para se pôr em plantações. Me parece que é extremamente proibido. Mas se for utilizado o lodo, ele também pode ser uma fonte poluidora para a planta? O lodo de curtumes? De curtumes. Na verdade, o lodo de curtumes, praticamente, ele não tem nem cádmio e chumbo, mas ele tem cromo, que é um outro metal também prejudicial, dependendo do estado dele, né? Porque nós temos o cromo 6 e o cromo 3, um que é benéfico e outro que é o maléfico, né? O cromo 6, ele também é considerado um metal pesado e prejudicial à saúde, né? Mas o que já existe, eu sei que utilizam ele, né? Mas também se você passar por um processo, por exemplo, de uma vermicompostagem, trabalhar com esse lodo e aí depois ser adicionado como fertilizante, o próprio humus desse lodo faz com que segure o metal. A gente diz, quimicamente falando, a gente complexa o metal, ou seja, não deixa ele livre para que a planta consiga absorver. Então, ele pode também ser utilizado como fertilizante desde que ele seja tratado, né? Ou que o metal esteja preso, né? Assim, em palavras mais simples, dentro do humus, que ele não seja absorvido pela planta. Também pode ser utilizado, e é utilizado. Né? E pode, desde que seja tratado, seja trabalhado, exatamente. Okay. Ou feito uma análise para verificar como é que está esse metal. Outra coisa que se ouviu aí, e eu tenho que questionar quem é especialista no tema, no caso a professora Lucélia, chegou a se dizer que se utilizar um ímã sim, eu escutei isso. na erva mate para retirar os metais pesados. Isso, né? Porque, claro, esse assunto, do jeito que é anunciado, o pessoal fica um pouco apavorado, né? Não vou mais tomar. Então, até teve uma polêmica de passar um ímã em cima da erva para capturar os metais pesados. Isso não tem como, né? Porque a concentração é tão baixa e não tem como tirar com um ímã. Então, não façam isso, porque não vai adiantar absolutamente nada, né? Só que, assim, a polêmica está tão em cima da erva mate que parece que agora a erva mate virou um vilão, né? E não é, ela tem vários outros compostos benéficos à saúde, né? Como qualquer outro tipo de chá, né? Só que a mídia lançou tanto essa polêmica de cádmio e chumbo contaminado, né? E, na verdade, talvez não seja nem contaminação, já seja da própria natureza, no solo ou absorção da própria planta que tem. Se o senhor me permitir, doutor, eu queria só colocar que o Sindimate já contratou uma equipe de estudos e já está a campo exatamente para descobrir de onde vem. Porque as primeiras análises feitas, que eles já fizeram há poucos dias, elas dão conta, é bem interessante, porque elas dão conta de que a erva mate, a folha da erva mate, por exemplo, nativa, que é lá no meio do mato, tem concentrações de chumbo, às vezes igual a que está, digamos, numa rodovia. Da onde dá para, preliminarmente, dizer que não é só digamos, da fumaça do carro, etc, etc. Pode ser chuva ácida, mas, quer dizer, eles estão fazendo a pesquisa, nós estamos fazendo da seguinte forma: solo, a folha nativa, lá no mato, na beira da rodovia, os insumos que são colocados, por exemplo, adubo,
para tentar descobrir de onde ela vem. Por que o Sindimate tem essa preocupação? Nós, como cadeia produtiva, temos essa preocupação, apesar de saber que o chimarrão não há problema nenhum, muito pelo contrário, o que disse o doutor aqui é saudável, a gente sabe disso, mas a nossa preocupação como cadeia produtiva é fazer com que se descubra onde isso acontece, porque a erva mate, a gente sabe que ela está indo para um outro viés, que é a alimentação, etc. Então, nós queremos buscar da onde vem, para evitar isso, porque ela não vai ficar só no chimarrão, já não está só no chimarrão, e deverá avançar muito. Então, a gente tem uma preocupação e está buscando essa informação em função daquilo que a gente vê como perspectiva econômica para a agricultura, etc., da erva mate. E há uma preocupação muito grande também, vamos colocar aqui, da Secretaria da Agricultura. Nós temos alguns encontros, inclusive hoje vai ter um à tarde com a Secretaria da Agricultura. Há uma preocupação também de descobrir de onde vem, porque isso pode se estender para alface, para uma série de coisas. Então, a gente está tentando buscar essa informação, mas tranquilizando sempre o produtor, o consumidor, de que o chimarrão não tem problema. A erva mate, nós estamos cuidando para ver o que vai acontecer. Sérgio, você adiantou uma pergunta que eu ia fazer para a professora, que eu estava levando a uma lógica de raciocínio de que, ora, se pode poluir a folha da erva mate, obviamente que pode poluir esses agentes naturais, a natureza, ou a poluição causada pelo homem, pode poluir também outros alimentos. E aí sim, podem ser mais graves para o consumo humano na medida em que a gente consome a folha, no caso citado pelo Sérgio, da alface, o repolho, enfim, essas folhas que ficam expostas. Então, se for o caso de, ao longo de uma rodovia, a fumaça dos caminhões, dos automóveis, ser uma fonte poluidora, mais grave ela se torna para os vegetais que consumimos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que desenvolver uma consciência ecológica da importância do controle dessa fonte poluidora que são os automóveis, até para a nossa saúde humana. Não sei se tem uma lógica o que eu estou dizendo. Sim, né? É uma cadeia, na verdade, né? O que acontece ali no ar, provavelmente isso vai parar em algum lugar, seja nas folhas ou qualquer outro vegetal que esteja próximo a essa rodovia, né? Então, também cabe a conscientização e o porquê de usar filtros nos automóveis, né? Então, não é simplesmente para deixar de liberar metais, que não é só cadmio e chumbo, né? A gasolina, ela tem N outros tipos de poluentes, né? Fora cadmio e chumbo. Tudo mais um pouco, né? Praticamente toda a tabela periódica é lançada. Então, não é simplesmente para melhorar a qualidade do ar para as pessoas respirar, e sim, isso vai ser acumulado de qualquer maneira, com maior ou menor concentração, mas sim, também nas folhas dos vegetais que estão próximos a esse local. E, às vezes, nem tão próximo, dependendo dos ventos, pode ser isso jogado para algumas distâncias um pouco maiores, né? Deixa eu aproveitar o final da sua participação, que você vai ficar 2 blocos, depois nós vamos ter a presença do supervisor da Emater. Chuva ácida. Até uma curiosidade pessoal aqui, talvez de muitos que estão nos vendo e ouvindo. Isso. Existe de fato? Existe. E de que forma ela se forma? Que fontes permitem? Na verdade, o próprio gás carbônico, né? Gás carbônico e o monóxido de carbono, que é liberado principalmente dos gases dos automóveis, né? Então, isso fica na atmosfera. E também a presença do enxofre que tem na gasolina, né? Tem algumas legislações que limitam isso, mas a gente sabe que existe que é um outro elemento, né? Então, isso fica exposto na atmosfera e em combinação, então, com o H2O, que é da água e vapor da água, isso se torna, então, ou consegue se juntar e formar a molécula chamada ácido sulfúrico, né? Então, e isso em condensação, quando ocorre as chuvas, pode sim descer novamente, né, em forma de líquido e atingir plantações. Tanto é que a gente já percebe, né, as folhas quando elas estão mais queimadas, enfim, isso é a presença de chuva ácida, né, que a gente tem sim aqui e em há vários estudos? lugares. Aqui a nossa universidade já fez estudos da quantidade nas chuvas? Não tem ainda, mas é uma possibilidade, né, de estudar a quantidade de chuva ácida, ou, na verdade, a gente analisa quanto é que está o pH dessa água. O pH. Isso porque o pH, quando ele está ácido, significa que você tem presença de alguns ácidos na água.
né? Claro que, já vou esclarecendo, normalmente a gente diz que a água neutra tem que estar pH 7. Nunca vocês vão encontrar a água pH 7. Por quê? Porque nós temos ou um pouco mais alcalina, que é quando tem a presença de alguns metais alcalinos, que é sódio, cálcio, que deixa a água um pouquinho mais alcalina, né? Depende da fonte. Aí a gente desvia um pouquinho o assunto da erva mate, mas só para esclarecendo, né? Por exemplo, se você tem uma água que tenha no seu relevo concentrações de hidróxidos de cálcio, hidróxido de potássio e sódio, você deixa o pH da água um pouco mais alcalino, ou seja, vai ser em torno de 8, né, 8,5. Se você tem uma fonte que tenha um pouco presença de algum ácido, você vai diminuir um pouquinho, vai ficar em torno de 6, que também dá para tomar água. Então, a água, na verdade, a gente diz que tem que ser pH 7. Não, sempre vai ter um desvio para mais ou para menos. Mas, pensando nisso, a gente toma compostos muito mais ácidos ou muito mais básicos, né? O próprio suco da fruta, ele tem pH 5, normalmente. E a gente também come, por exemplo, a banana, né, que é uma fruta que ela tem um pH alcalino. Né? Então, a gente tem uma abertura maior do pH da água. Mas voltando à chuva ácida, sim, a presença, então, é de algum metal, algum enxofre, que vai formar, então, a formação do ácido sulfúrico e vai cair de volta na superfície terrestre, né? Bom, estamos chegando no final do segundo bloco. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Certamente vamos aí à frente conversar mais sobre temas que envolvem a sua área. E antes de encerrar o bloco, eu quero deixar um questionamento para o nosso público. O município vizinho de Venâncio Aires promove a Feira Nacional do Chimarrão. É isso, né, Sérgio? Isso. Feira Nacional do Chimarrão. Mas eu deixo a pergunta. Venâncio Aires é o município maior produtor de erva mate do Rio Grande do Sul? Será? Aguarde, a resposta vem em seguida. Entre linhas, retorna já. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre o tema erva mate. Contamos no terceiro e quarto bloco com a presença agora de César Burilli, supervisor da Emater Regional, e continuamos com a presença de Sérgio Dall'Acqua, vice-presidente do IBRAMAT, Instituto Brasileiro da Erva Mate, e diretor do Sindimate, Sindicato da Indústria da Erva Mate aqui do Rio Grande do Sul. No final do bloco anterior, eu deixei uma curiosidade no ar. Eu disse que o nosso município vizinho de Venâncio Aires promove a Feira Nacional do Chimarrão, né? Isso, Chimarrão, sim. ok. E deixei no ar a questão se Venâncio Aires é o maior produtor de erva mate do Rio Grande do Sul. Eu tenho dados aqui que eu conferi antes com os dados que o Sérgio tem e coincidiram. O município maior produtor de erva mate do Rio Grande do Sul é o município de Ilópolis. Segundo lugar, Arvorezinha. Terceiro lugar, Palmeira das Missões. Quarto lugar, Venâncio Aires. E quinto, Fontoura Xavier. São esses dados, né, Sérgio? Isso. Então, fica aí que Venâncio Aires, em que pese ser atualmente o quarto em produção, okay? Não em área plantada, em produção, o quarto promove essa belíssima feira aqui que engrandece o nosso vale. Mas eu quero entrar agora no seguinte tema. Se houve uma fraude ou uma contaminação, uma possível contaminação nessa questão da erva mate. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Talvez esses dados aqui não sejam os corretos, mas é para a gente ter uma ideia, é o que eu encontrei no famoso Google. Porque fraude pressupõe a intenção de se obter uma vantagem fazendo algo não correto, algo ilícito. Fraude do leite, ficou claro que se procurava salvar lá uma determinada quantidade de leite ou acrescentar água e burlar a presença da água com algum produto, e com isso você tinha uma vantagem econômica, fazendo um ato sabidamente ilícito. Pois bem, no caso da erva mate, me parece que longe está o
o fato de caracterizar uma fraude. Por quê? Ora, por que razão eu iria acrescentar chumbo e cádmio à erva mate, se não tivesse uma vantagem econômica? Eu ouvi algumas pessoas dizerem, colocaram chumbo para botar mais peso e aí ganhar dinheiro. Aí eu fui ver, por curiosidade, quanto custa 1 quilo de chumbo. Eu vi que o mercado aqui está em torno de 2 a 2,15 dólares por quilo. E o cádmio, eu encontrei, se alguém quiser importar da China, em lingote, um lingote de cádmio de 5N/7N, que eu não sei o que é, mas eu vou dizer para o nosso público aqui, é um preço atomizado de 325 malha pó cádmio, não sei o que é isso também, mas enfim, ele custa 10.000 a 12.500 dólares a tonelada, ou seja, de 10 a 12,5 dólares o quilo. Obviamente que vocês não vendem, imaginam, a erva mate com esse preço, não teria sentido acrescentar um produto que em tese iria ter uma vantagem. Então, me parece, Sérgio, que fraude aqui está afastado. Absolutamente. Né? E até foi um pouco pesado utilizar nas manchetes o termo fraude. Contaminação. Quanto à contaminação, nós conversávamos antes de iniciar o programa, as entidades que você faz parte fizeram um estudo científico, é isso? O que você tem a dizer sobre esse estudo aqui? Nós, na verdade, o Sindimate, como eu disse nos blocos anteriores, ele procura, de alguma forma, descobrir de onde vem isso em função de que a cadeia precisa descobrir, em função dos produtos que, eventualmente, vão fazer além do chimarrão. Foi a Universidade de Erechim, a professora Alicia, a pesquisadora Alicia Valduga, tem mais ou menos no universo de 300 amostras, que nós fizemos, os associados do Sindimate, 300 amostras, ela conseguia, vamos falar da folha, né? Ela está fazendo isso da folha. De 300 amostras, teve 5,66% que estavam levemente acima daquilo que é permitido nessa legislação do Mercosul. Então, se você vai observar na média, até estavam dentro, 300 análises. É evidente que alguma delas, 5,66, tem problema. E isso que o Sindimate está buscando, através de estudos, detectar, ver se consegue detectar de onde ele provém, para eliminar esse problema e dar uma garantia também para os produtos que, eventualmente, vão ser consumidos com erva mate. Já que o chimarrão não há problema nenhum, ele não tem cádmio e chumbo, ou então tem dentro dos níveis que mais ou menos tem na água. Segundo uma própria declaração desse professor da Universidade do Uruguai, que disse, ele não tem problema nenhum, está dentro dos níveis mais ou menos da água que se toma, então sem problema. E mesmo esses 6,6%... 5,6%. 5,6%, desculpe. Eles foram em quantidades que não prejudicam... Não, ele está levemente acima dessa legislação. E como disse a doutora Lucélia, 5, 6, ele não, né, teria que ter um nível bem maior. Acontece que a legislação colocou, sempre que a legislação é feita de forma a restringir o máximo, né? Justamente para não ficar dúvida. Mas como ela colocou, 4 do cádmio e 6 do chumbo, também não teria problema, vamos à hipótese. Então, levaria muito tempo para o organismo ter algum problema. E ele estava dentro, levemente acima desses níveis estabelecidos pela legislação. Então, você citou, só para lembrar para quem começou a ver o nosso programa nesse momento, okay. A doutora Lucélia, professora aqui do Departamento de Química da Univasf, deixou claro que o chumbo e o cádmio presente na folha da erva mate, quando feito a infusão, que é a forma que a gente toma o chimarrão, não causa mal nenhum à saúde humana, a nós humanos. César Burilli, eu, por curiosidade, pesquisando sobre o assunto, eu li que os jesuítas, no período das missões que a gente teve no passado, aqui, uma história muito linda, rica aqui do Cone Sul, da América Latina, as missões jesuíticas,
eles chegaram a um ponto de reproduzir os pés de erva mate com uma técnica, segundo os historiadores que eu li, muito interessante na época, muito produtiva, e que não se sabe até hoje, pelo menos por parte dos historiadores que eu li, e que é muito difícil se conseguir uma muda de erva mate. Primeiro, te questionando se essa técnica jesuíta vocês têm conhecimento e que técnicas tem hoje que a Emater tem para produzir a plantinha de erva mate para produção aí em escala. Bem, boa noite aos telespectadores. Eu não li nada sobre essa metodologia que era utilizada de produção de mudas na época jesuítica, que foi no século XVI, né? Mas, atualmente, o processo todo para se obter uma muda de erva mate inicia com a colheita das sementes, né, que podem ter por queda natural ou colhida diretamente na planta, né? Ela passa por um processo de estratificação em areia, né, umedecida, por um período de 4 a 6 meses, para que a casca que envolve o embrião ali, ela é muito dura, né? Ela precisa de um período para o amolecimento, para que o embrião possa romper essa casca, né? E mesmo no momento da colheita da semente, que o fruto está maduro, a semente, a maioria delas não estão maduras, o embrião ainda é imaturo, por isso precisa de um tempo para que ocorra a germinação. E esse tempo necessário para a maturação do embrião e para o amolecimento da casca da semente se faz, então, estratificado em areia, para que a semente seja preservada e possa ter uma boa germinação após, né? Daí em diante é o processo normal de produção de outras mudas, com a semeadura, germinação e a condução até o plantio. E quanto tempo depois que a muda é transplantada numa lavoura para começar a colher? Isso depende muito das condições de solo, da própria muda, da maneira com que é feito o manejo, né? Algumas podas já de formação podem ser iniciadas no primeiro ano, mas normalmente ocorrem no segundo ano após o plantio, mas a produção ainda é muito pequena porque a muda não tem uma estrutura muito grande que lhe permite uma produção considerável, né? Mas uma produção assim mais plena é de entre 8 e 10 anos após o plantio. Mas nesse período vão tendo produções cada vez maiores até chegar a esse pico máximo. Em um ano já é possível? Mas a colheita é muito pequena, em termos de massa verde. É mais uma poda realizada para que a planta tenha uma arquitetura mais adequada à produção no futuro, né? E depois que faz, ela é uma planta madura, você faz a poda. Veja, eu estou fazendo a pergunta daquele que não conhece o tema. Você retira toda a folha da planta ou tem que deixar uma... Normalmente se recomenda deixar em torno de 30%, né, das folhas para que a planta não interrompa totalmente o processo assim, após a poda, né? Mas dependendo da época do ano pode ser retirado totalmente, todas as folhas da planta, né? Mas não é um processo recomendado, né? E depois da primeira colheita, quanto tempo depois? Normalmente se recomenda as colheitas entre 18 e 24 meses. 2 anos. Quando é um processo mais de produção em escala. As ervas nativas, elas às vezes são colhidas de cada 3 anos. Não há uma regra em que momento deve ser colhido assim. Depende do andamento do erval, né? Gerson, só uma curiosidade, né, Murilli? Está falando sobre estratificação e pode o telespectador imaginar o seguinte: e como então as nativas, como é que estratifica? Aí vem a natureza, né? Pródiga, como sempre, é o sabiá, que ao comer a semente, né, vai lá na mata e tal. Perfeito. É dessa forma que surge a nativa, né? É um disseminador. Exatamente, ele é um disseminador, assim como o papagaio é do pinheiro, né? Ele faz esse trabalho com o erval. Por isso, o erval nativo no meio da mata e tal, é o sabiazinho que nos ajuda. Eu não sei se vocês sabiam, mas um estado brasileiro foi criado em razão da economia da erva mate. Que estado é esse? Nós vamos ver depois do intervalo. Retornamos em seguida.
Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o quarto e último bloco do nosso programa. O tema de hoje é erva mate. Contamos neste bloco com a presença de Sérgio Dall'Acqua, vice-presidente do Ibramate e diretor do Sindimate, bem como de César Burilli, supervisor da Emater Regional. Eu deixei no final do bloco anterior uma curiosidade para o nosso público. Eu disse que um estado brasileiro foi criado em razão da economia, da importância econômica da erva mate. Foi o estado do Paraná, em 1853. E muito interessante citar como curiosidade que em 1854, um dos primeiros atos do então presidente da província do estado do Paraná, na época era presidente e era província, ele emitiu uma das primeiras leis, dizia o seguinte: a fraude em má hora, inspirada pela maldita sede de ganho, vem piorar notavelmente a condição do mate do país, porque os indivíduos que dão às folhas da congonha a primeira preparação costumam adicionar-lhes folhas estranhas. E aí ele criou uma lei, a primeira lei lá de controle da erva mate, para dar uma garantia para poderem vender, manter o mercado e para os consumidores. Isso aí foi em 1854. Pois bem, César Burilli, nós como consumidores atuais, que garantias a gente pode ter de que estamos consumindo uma erva mate que seja constituída apenas de folhas da planta e não com adicionar-lhes folhas estranhas, como disse o presidente lá do estado do Paraná, e aliás, eu disse aqui folhas de congonhas. Então, devo dizer que congonhas também era chamada a erva mate na época. César, supervisor da Emater Regional, quanto ao controle de qualidade, a Emater tem algum papel nisso? A Emater tem um processo de certificação de erva mate, que algumas ervateiras já estão nesse processo, né? As ervateiras que são certificadas pela Emater recebem um selo no pacote, né, de certificação, e essas ervateiras têm a produção da erva mate e o processo industrial dela controlado por parâmetros que são auditados temporariamente, garantindo assim que os consumidores que consomem erva mate com essa procedência tenham os padrões mínimos exigidos por lei para atender às necessidades da legislação. Vocês se utilizam de laboratórios para fazer análise dessa? São feitas análises e acompanhado também os procedimentos realizados durante o transporte. O processo industrial também está adequado de acordo com a legislação. Vocês periodicamente visitam os produtores? É assim que é feito esse controle? São visitados alguns produtores, conforme recomenda a auditoria, e também as indústrias, para que tudo seja feito de acordo com o que recomenda o processo de industrialização e produção da erva mate. Então, é uma espécie de uma, entre aspas, fiscalização do controle de qualidade? É um processo auditado, não é exatamente uma fiscalização, mas é uma auditoria, que permite que as empresas que estão nesse processo recebam o selo de qualidade. E vocês vão em todas ou aquelas que... Não, somente aquelas que aderem a esse processo. Não é voluntário. Se tu me permitires, até porque esse processo de certificação, muitas empresas nem se adequam a tê-lo. Opa. Então, não, ele é extremamente rígido, são 150 pontos que são auditados, então muitas empresas nem conseguem. A Emater nem permite o selo, porque tem regras. Por isso, nem todas têm, em função disso também. Muitas ervateiras solicitam essa oportunidade, né, de ter a certificação, mas quando vão para a primeira bateria de pontos a serem considerados, já ficam desclassificadas por diversas, principalmente a questão higiene, é uma das questões muito importantes no processo de industrialização. Tem que ter controles que permitam a garantia lá do produto final,
que ele seja um produto com qualidade ideal para o consumidor. Olha, Sérgio, eu fiquei muito grato em saber que existe esse certificado da Emater e que para obtê-lo não é fácil para a indústria. E nós, consumidores, e os consumidores brasileiros em geral, estão ficando cada vez mais atentos aos certificados de qualidade que órgãos que gozam da confiança do público, né, têm a seu encargo. E agora eu vou observar, esse certificado consta, você disse, nas embalagens do produto. Sim. Custa lá o selo certificação Emater. Selo certificação da Emater. Puxa, e aqui na região você teria um percentual de empresas que aderiram? Não vamos citar nomes absolutamente, mas... Eu acho que no estado deve ter, agora há pouco tempo teve mais 2 ou 3, mas deve ter no máximo 5. 5 empresas? Acho que é umas 5 empresas que estão que têm um selo de certificação. Algumas até perderam, porque ele é assim, ó, se durante o processo tu eventualmente não for corrigido alguma coisa, a Emater, evidente, o nome deles está em jogo, a Emater tira o selo. Então vocês fazem essa auditoria periodicamente para Conforme... manter ou não o selo? Exatamente, tem que fazer as análises, como foi em laboratório também, né? E todo o processo é auditado. Se tiver inconformidades com aquilo que deve ser, o selo é retirado. Não é mais permitido o uso do selo. Inclusive, até para te ajudar, a busca das amostras é feita aleatoriamente, eles buscam no mercado. Isso que eu queria questionar. E além da legislação federal, que é o Ministério da Saúde que rege, é feito também uma análise de pesticida do produto. Quer dizer, realmente para dar uma garantia ao consumidor. Açúcar é também verificado nessa auditoria, a quantidade e teor de açúcar? Não, isso não é atribuição da certificação, né? Não faz parte? Não, isso não. Eu digo isso porque eu tenho um pai diabético e nós temos uma preocupação enorme. Ele adora chimarrão, é um cidadão todo, não passa sem. E me preocupa muito isso. Você como supervisor, até, eu não sei quem é que atribui os critérios, vocês citaram aqui, 150, não poderia ser acrescido também a quantidade de açúcar, né, da erva mate? Poderia ser, fica aqui como uma sugestão, César, né? Porque, veja, para a saúde pública, até me surpreendeu não constar esse teor. A questão, já foi respondido pelo Sérgio, eu ia te questionar, essa auditoria também é feita nas erva mates que estão expostas nas prateleiras dos supermercados, dos mercados, dos armazéns, é isso? Se busca lá e se faz. É ali que são recolhidas as amostras para as análises que são necessárias fazer durante o processo. E você tem encontrado a adição de folhas estranhas? Eu não tenho nenhuma informação, não sou da área da certificação da Emater, né? Não tenho essa informação, mas eu acho que isso é algo já mais do passado, né? Pelo menos eu não tenho nenhuma notícia recente de que tenha havido esse tipo de adulteração. Até porque as indústrias também controlam muito isso, né? Por curiosidade, agora ele falou em adulteração, e o senhor falou há pouco sobre esse processo de adulteração com Congonha no passado. Ele se repetiu em 1980, porque o consumo de erva mate aumentou tanto em 1980 que não existia erva mate. O que aconteceu? E aqui no Brasil houve um momento muito grave com relação à erva mate e começou a se adicionar Congonha, que nós chamamos a caúna, né? Que é uma espécie que ela tem uma característica mais ou menos, mas tem igual à erva mate, mas tem um problema grave, que ela até abortiva é. Então, para poder suprir o mercado, porque a Argentina nos comprava muita erva mate, para suprir o mercado começou a vir isso. Isso começou lá no Paraná. Começou a adicionar isso. O que aconteceu? Nesse episódio, a Argentina se deu conta, e ela não produzia erva mate. Veja bem o que significa, às vezes, a gente, eu digo em termos de produtores, né, os produtores ou industriais, para poder querer avançar, né, acabam caindo em precipício, né, não cuidam aonde vão. Então, a adulteração dela levou a Argentina a ter problemas, eles começaram a analisar, aí se abriu a possibilidade, não, nós vamos plantar. O que aconteceu? Eles começaram a plantar, hoje eles produzem igual a nós e não importam mais, até vendem para nós se nós precisarmos.
Perdemos o mercado da Argentina por causa disso. Aconteceu em 1980. Hoje não mais, porque hoje temos a produção, ela está equilibrada com demanda e procura, então não mais acontece isso, mas havia esse problema. E vocês do Ibramate, do Sindimate, certamente também procuram orientar aos membros para que não cometam, porque isso respinga ou reflete em toda a cadeia produtiva. Não, até para adiantar, nós estamos agora num processo, quando foi instituído o Ibramate, uma das funções do Ibramate, junto à Secretaria da Agricultura, está em processo de elaboração disso, de um selo de qualidade que passará pela Secretaria da Agricultura e só será fornecido para quem se adequar dentro de alguns critérios X, Y, inclusive com relação à ICMS, que há muita sonegação dentro do nosso setor. Então, inclusive, com relação a isso, esse selo vai equilibrar esse problema que dentro do nosso setor, eventualmente, em alguns lugares existe. Sérgio, procura inserir como uma das condições para esse selo a questão da adição de açúcar. Meu amigo, eu lhe digo o seguinte... Porque eu tenho uma preocupação pessoal. Sim, se o senhor me dá 2 minutinhos, eu vou lhe dizer o seguinte. Essa foi uma batalha do Sindimate, e, aliás, coube a mim fazer isso, a questão de uns 5 ou 6 anos atrás. Havia um entendimento dentro do Sindimate, na época, havia um entendimento da grande maioria de que a erva mate tinha que ser preservada como produto puro e natural, ou seja, assim como o café. Não se permite açúcar, não se permite nada. Aí teve, dentro do setor, como em todos os setores existe, dentro do setor teve a banda podre, então o abutre e tal, que achou que tinha que fazer. Porque há um entendimento, até hoje, há um entendimento do setor, da cadeia produtiva, da grande maioria da cadeia produtiva, que o açúcar sempre serviu de um ingrediente para mascarar defeitos de fabricação. Se tu pega um produto ruim, fabrica mal, põe um açúcarzinho, tudo bem. O que aconteceu? Depois de inúmeras idas a Brasília, nós perdemos essa demanda e foi permitido a colocação do açúcar. E aí surgiu, então, uma legislação que permitia o açúcar, dentro de determinados parâmetros. Então, se criou o seguinte, é preciso no pacote existir erva mate com açúcar. Ótimo. Isso acontece. Só que, vem um detalhe, só que eu fiz uma análise há algum tempo, e isso nós estamos cuidando agora, começamos a cuidar, há um movimento isso, de 10 amostras, 6 tem açúcar e não consta. Isso é uma fraude. O senhor tem... A sua preocupação, ela deve existir sim. Por isso, talvez, essa certificação da Emater, a busca, porque é auditado isso também, porque na análise feita pela Emater, se consta açúcar, eles vão perceber. E agora, há uma forma de fazer em casa isso. Se você pegar uma colher de erva mate, colocar numa colher e aquecer ela, se tiver açúcar, ele vai derreter ali dentro. Porque aí sim é uma fraude e vantajosa. Porque quem faz esse processo, o açúcar está R$ 2 ou R$ 3 o quilo. Você vai ganhar 7, 8, 10. Então, nesse aspecto há um problema. E essa é a preocupação nossa como cadeia produtiva, de fazer esse selo e começar a monitorar isso de uma outra forma, porque ainda existe esse tipo de problema dentro de algumas indústrias, como em todos os setores, existem alguns que são assim ou assado. Existe isso. A sua preocupação é pertinente. Olha, Sérgio, eu já fui avisado pelo meu diretor que nós esgotamos o tempo do bloco, mas o tema é de suma importância e valeu a pena a gente ultrapassar o tempo e nosso público certamente entende isso. Eu agradeço a presença dos senhores, muito obrigado por ter vindo ao programa. O Uruguai importa 98% da erva mate que consome aqui do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul hoje é o maior produtor do Brasil, seguido pelo Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Era o Paraná até 2, 3 anos atrás, é isso, né, Sérgio? Isso. Hoje somos nós. Bem, este programa você pode rever no youtube.com/TV Univates, bem como no facebook.com/TV Univates. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.